A gente continua a conversa de ontem. Uma coisa que eu queria dizer para todos termos presente, né, a partir de essas diferentes palestras que a gente vem escutando sobre o papel e o uso de materiais didáticos em diferentes contextos, é não esquecer que olhando tudo da perspectiva nossa, né, do nosso curso, que é concretamente português como língua estrangeira na Argentina, é muito interessante, muito instigante ouvirmos o que acontece com os materiais didáticos em outros campos do ensino de línguas, ou seja, português como língua materna no Brasil, português como língua estrangeira na França. Sabemos, inclusive, que português como língua estrangeira no Brasil é outra coisa do que ler na Argentina, né? Ou então, com a fala da professora Yamilka de ontem, o ensino do espanhol em contexto de fala de português, né? Quer dizer, para além da especificidade, né, dessas situações todas, sempre existe uma ponte que perpassa e que atravessa a questão dos materiais didáticos no ensino de línguas, tá? Então, depois caberá a cada um de nós, né, de acordo com o lugar que estiver ocupando, ver como fortalecer esse diálogo, tá? Então, passo agora a apresentar o primeiro convidado de hoje, o professor Christian Imbrunis. Ele é bacharel em letras, com habilitação em português e linguística pela Universidade de São Paulo, na USP. Ele é mestre em filologia e língua portuguesa, também pela USP, com um período de estudos na École de Haute Étude en Sciences Sociales, em Paris, na França. Atualmente, ele é doutorando no programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa da USP. Desde 2013, ele é membro do grupo CNPq, Práticas de Leitura e Escrita em Português Língua Materna, coordenado pelo professor Dr. Manuel Luiz Gonçalves Correia. Christian se interessa pelos seguintes temas: ensino de escrita, livros didáticos de português, história do ensino de português e teoria do discurso. Sua produção bibliográfica está disponível na plataforma academia.edu. Então, passa a palavra, Christian. Muito obrigado, Patrícia. Vou projetar a apresentação. Então, bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar o trabalho Intertítulos de livros didáticos de português e concepções de linguagem. Então, primeiro eu queria começar agradecendo à professora Patrícia, ao professor Herman pelo convite. É um prazer participar dessas 8ª jornadas, é um prazer estar aqui hoje, né? Para me ater o tempo, eu vou fazer essa apresentação combinando leitura e exposição dos slides, né, para conseguir chegar ao fim. Então, eu vou exibir algumas citações, os quadros, as imagens, tudo que puder ajudar na construção do fio argumentativo. Os resultados que eu vou expor hoje da pesquisa são... É um trabalho que eu venho realizando desde 2018, com livros didáticos de português, publicados no século XX, no século XXI, né? E o que eu vou dizer hoje, especificamente, em parte, está publicado no volume 18 da revista Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Hoje, eu espero poder contribuir com uma reflexão sobre livros didáticos de português, para o ensino de língua materna, e concepções de linguagem e de ensino de escrita, enfatizando a relevância de se considerar, de um ponto de vista linguístico-discursivo, os impressos escolares a partir de 3 polos, né? Um polo didático,
um polo sócio-histórico e um polo gráfico-editorial. E especificamente, eu queria dar ênfase no polo gráfico-editorial. Então, por isso eu coloquei um linotipo ali logo na capa, e depois a gente vai voltar a isso, né? E para fazer isso que eu me proponho a fazer hoje, eu vou examinar os intertítulos, né? E o que são os intertítulos? Os intertítulos, eles são um elemento de natureza gráfica que no interior das lições e dos capítulos dos livros didáticos separam para compor ciclos didáticos. E o Gerard Genette classifica esses intertítulos como paratextos editoriais, junto com dedicatórias, epígrafes, prefácios, enfim, toda uma série de textos que acompanham o texto principal. E aqui tem um exemplo de intertítulo, né? Esse exercício aí é para esse tipo de fenômeno que eu quero olhar hoje. Então, eu vou examinar esses intertítulos de 8 livros didáticos de português, publicados por diferentes editoras brasileiras, entre 1930 e 2002. Eu coloquei a capa dos livros aqui para que todos possam se familiarizar com eles, né? E já começo chamando a atenção para a diferença dessas capas, né? Vejam só, comparativamente, os livros da década de 1930, 1940, com o livro da década de 1970, por exemplo. Não só as soluções gráficas são muito diferentes, né? Primeiro a gente tem capas muito sóbrias e depois uma capa bastante cheia, vamos dizer assim, com muitas cores, mas também o fato, por exemplo, de que nos livros da década de 30 e 40, que a gente tem a disciplina escolar em primeiro lugar, por exemplo, português para o ginásio, o nosso idioma, quarto livro de português, e posteriormente o que está em jogo é aquilo que se pode fazer com a língua em determinadas situações sociais, geralmente muito específicas, atividades de comunicação em língua portuguesa. O que eu quero chamar a atenção, aquilo que eu quero chamar a atenção aqui é que desde o primeiro momento que a gente olha para um livro didático, aquilo que é de natureza gráfica já determina muita coisa. E é justamente isso que eu quero pôr em evidência hoje. E, especificamente, eu quero olhar, né, na análise para os livros de 1930 a 1980, porque eu acredito que eles apresentam algumas soluções bastante prototípicas que permitem olhar tanto para esses livros no seu tempo, por exemplo, cada livro em 30, em 40 e assim por diante, mas também mostrar uma passagem do modo de se produzir livros didáticos de português no Brasil durante o século XX, que eu acho que chega até o século XXI e começa a mudar hoje já, né? E todos esses livros, eles foram publicados por essas diferentes editoras e destinados para o que a gente chama hoje de ensino fundamental anos finais, mas que, na realidade, no Brasil já teve vários outros nomes, né? E a título de fundamentação histórica, eu coloquei esses nomes, o período de duração deles aqui, né? Por exemplo, ensino fundamental, ginásio, primeiro grau, ensino fundamental 2, e cada um desses nomes vamos dizer, um ponto de organização de reformas educacionais que deram uma certa orientação para o ensino secundário, né? Por exemplo, a reforma de 31 foi feita logo no início do governo provisório do Getúlio Vargas e foi tocada pelo Francisco Campos, que é um intelectual de direita autoritária que participou da elaboração das constituições das duas ditaduras militares, ditaduras que houve no Brasil, né? Tanto em 37 quanto em 64. Enfim, haveria muito que dizer sobre essas reformas e sobre esses intelectuais, mas aqui é só para a gente se localizar em relação aos livros que a gente vai debater hoje, porque tudo isso está em jogo também, né? Então, como ponto de partida, eu queria estabelecer as linhas gerais desses 3 polos que vão orientar a análise proposta, né? Ao estabelecer no começo do século XXI o estado da arte das pesquisas sobre livros escolares, o historiador francês Alain Chopin constatou que em muitos desses trabalhos os esforços estavam direcionados, principalmente, para o que ele chama de análise do texto. Em função disso, ao longo do século XX, as pesquisas ora privilegiaram a dimensão ideológica, ora a dimensão disciplinar dos livros didáticos. De forma tímida, a partir dos anos 80, o autor observa que houve algum interesse por elementos propriamente gráficos e editoriais desse tipo de impresso, mais limitado às ilustrações e aos prefácios, os prefácios que são também um paratexto editorial. No caso dos prefácios, o Chopin observa que, não raro, eles repunham objetivos tradicionais da pesquisa, ligada à ideologia e à disciplina,
porque os prefácios eram tratados como petições de princípio dos autores, que eu acredito que seja uma interpretação excessivamente simplificadora, já que em relação aos conteúdos de um livro, os prefácios são, por excelência, o lugar da contradição. Mais recentemente, porém, tem surgido trabalhos em que esses diferentes aspectos do livro escolar aparecem articulados, né? Especificamente quanto ao aspecto gráfico editorial, o escopo das análises tem sido ampliado, uma vez que, além dos já tradicionais prefácios e ilustrações, são contemplados recursos próprios à paginação, à diagramação, reconhecidos pelo próprio Chopin, por exemplo, como parte essencial do discurso didático. A título de exemplo, eu menciono o trabalho de um pesquisador da Universidade Federal Fluminense, o Bruno Dassi, que analisou intertítulos de livros didáticos de matemática, publicados na primeira metade do século XX, para detectar concepções de educação matemática. Então, nas diferentes áreas do conhecimento, né, tem esse interesse. Então, a gente pode dizer, por meio das contribuições dos historiadores do livro, da leitura, apropriadas por outros campos disciplinares, né, incluídos os estudos da linguagem, o livro didático tem sido compreendido como um instrumento didático, né, portanto, capaz de instituir ou modificar rotinas no espaço e nas disciplinas escolares, como um fato histórico, ideológico e social, portanto, apto a exercer formas de poder em grupos sociais cujos efeitos ao longo da história são desigualmente distribuídos na sociedade, e como um artefato comercializável. Portanto, ele é dotado de um valor de troca relativo, dentre outras coisas, as etapas de produção do objeto livro, as quais ficariam marcadas em sua apresentação gráfico-material. Eu sublinho, portanto, que esses três polos de compreensão dos livros escolares, né, o didático, o sócio-histórico, o gráfico-editorial, eles põem em evidência um conjunto de relações entre os campos pedagógico, estatal e econômico, que estabelecem as condições para que um livro didático seja produzido, para que ele circule e para que ele tenha uma recepção. E aqui eu tentei associar o polo sócio-histórico, o polo gráfico-editorial, o polo didático com cada um desses campos, mas ao fim e ao cabo tudo isso está muito junto, está muito misturado, eu separo aqui, né, só para fim de explicação, e mesmo essa associação que eu faço, por exemplo, entre campo pedagógico e polo didático, ela vamos dizer, bastante limitada no sentido de que o sócio-histórico está no didático, etc., e assim por diante, mas aqui é só a título, né, de esclarecimento. Então, feitas essas considerações iniciais, eu acredito que essas relações foram muito marcadas na história das editoras brasileiras, né, desde o século XIX. Então, eu achei que seria interessante fazer uma breve história da impressão de livros didáticos no Brasil, né? E vejam, aqui eu coloquei um prelo manual, né? Que é um dos primeiros instrumentos, aqui no caso brasileiro, o primeiro instrumento utilizado para imprimir livros, né, no Brasil. Então, passemos essa breve história, né? Segundo Lawrence Hallowell, até o início do século XIX, o Brasil não tinha casas tipográficas. Mesmo que houvesse iniciativas para suprir essa falta, elas eram logo impedidas pela coroa portuguesa, que estava preocupada com a manutenção do poder colonial. A Márcia Abreu relata que, em 1747, um tipógrafo, o Isidoro da Fonseca, instalou uma casa tipográfica no Rio de Janeiro, mas em 10 de maio do mesmo ano, foi expedida uma ordem régia que o impedia de realizar impressões no Brasil, né, que só podiam ser realizadas na metrópole. Essa situação mudou apenas com a chegada da família real portuguesa no Brasil, né, em 1808. Com a corte na América, foi preciso estabelecer a imprensa régia para que fossem impressos os documentos necessários para a organização política do reino, né? De acordo com Hallowell, a imprensa régia realizou seu primeiro trabalho de impressão no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1808. Eu não vou me deter aqui nessa história bastante complexa da imprensa régia, que é toda uma outra conversa, mas eu queria destacar apenas que, em 26 de julho de 1808, se estabeleceu por decreto que uma das finalidades da imprensa régia seria justamente a expansão da educação pública no reino. E daí eu coloquei aqui nos slides tanto uma reprodução desse decreto, que está disponível no site do Senado brasileiro, né, eu fiz lá um recorte, né,
tem toda, enfim, esse decreto ele estabelece os modos de funcionamento da imprensa régia no Brasil, e no finzinho ele diz aqui, né, devendo-se ter em vista, sobretudo, a facilidade da instrução pública, como um dos principais destinos da criação da direção da imprensa régia, né? Então, a primeira iniciativa para imprimir livros no Brasil já estava atrelada à expansão da educação. E aqui na outra imagem, eu coloquei uma réplica desse primeiro prelo que veio junto com a família real portuguesa para o Brasil, e que foi reproduzido em 2008 como uma das comemorações pelos 200 anos da imprensa régia no Brasil. Então, para se ter uma ideia de como era, vamos dizer, esse instrumento utilizado para imprimir livros, né? Então, feita essa explicação, a gente pode retomar uma citação da Márcia Abreu, que vai dizer que a imprensa régia no Rio de Janeiro não se limitou a colocar em letra de forma toda a legislação e papéis diplomáticos produzidos pela administração régia, mas prestou-se a impressão de toda a sorte de escritos, obras de belas letras, de medicina, de economia, de direito, de história, de teologia, além de periódicos e livros didáticos. Então, o livro didático esteve sempre no radar, né? Estabelecida de partida com a instalação da imprensa régia, a relação entre oficialidade, editoras e livros escolares assumiu novas dimensões em função de dois aspectos marcantes do século XIX no Brasil. O fim do monopólio da imprensa régia, em primeiro lugar, em 1821, e a crescente demanda pela institucionalização dos sistemas de ensino, né, seja o primário, seja o secundário. Na passagem do século XIX para o século XX, surgiram duas editoras que atrelaram o seu crescimento à institucionalização do ensino primário e do ensino secundário, respectivamente a Francisco Alves e a Companhia Editora Nacional. A editora Francisco Alves foi fundada em 1854, e segundo a Márcia Razini, a partir de 1883, ela atrelou sua atividade aos livros didáticos primários, pois, no fim do século XIX, depois de uma longa apatia dos regimes políticos, esse nível de ensino ganhou corpo e se expandiu, especialmente em São Paulo. Essa expansão levou a editora sediada no Rio de Janeiro, abriu uma filial em São Paulo, em 1884. E aqui no slide tem uma foto da filial da Francisco Alves em São Paulo, aí no fim do século XIX. Né? E segundo a Razini, aqui eu a cito, a entrada da Francisco Alves no mercado paulista pode ser vista, portanto, como um empreendimento bem-sucedido, cujo capital investido seria multiplicado em razão do constante crescimento do sistema público de ensino primário. Né? A Companhia Editora Nacional, por sua vez, foi fundada em 1925, portanto, no século XX, e para garantir as bases sólidas para o seu crescimento econômico, seus editores fundadores, o Octaves Marcondes Ferreira e o Monteiro Lobato, eles apostaram, desde os primeiros momentos, na produção de livros didáticos, que já era uma estratégia conhecida por eles, porque a antiga firma deles dois, a gráfica editora Monteiro Lobato, que faliu, também publicava livros didáticos. Não à toa, conforme lembra o Efraim Beda, em fevereiro de 1926, o segundo livro publicado pela Companhia Editora Nacional foi A Gramática Expositiva, de Eduardo Carlos Pereira, que em 1967 atingiu 169 reimpressões. A partir da década de 30, a Companhia Editora Nacional ela se beneficiou da centralização e da regulamentação do ensino secundário, que se arrastava desde o período imperial, né? E essa regulamentação foi com a reforma Francisco Campos, que eu mencionei no começo. O Halliwell observa que, centralizado e regulamentado, o ensino secundário se tornou um campo de investimento mais seguro e rentável, né, para as editoras. Porque, por um lado, ele era mais seguro, porque com um currículo rígido e centralizado, ele facilitava o planejamento das edições. E, por um outro lado, ele era mais rentável, porque o programa disciplinar era vasto e bastante elitizante, então exigia muitos livros didáticos. Né? Então, nesse sentido, dá para a gente dizer que a Companhia Nacional ela se alinhava às exigências oficiais para produzir os livros didáticos e também procurava meio de antecipar essas exigências. E muitas vezes, por isso, ela enfrentava alguns reveses. Né? Para ilustrar essa relação entre oficialidade e editores, eu tomei o exemplo do José Cretella Júnior, que foi um dos principais autores de livros de ensino de língua para a editora. Ensino de língua portuguesa, ensino de latim, português para os diferentes níveis, né? O colegial, o ginásio, o ensino técnico, né?
O Cretella, ele era um conhecido autor de livros de latim, mas ele passou a escrever livros de português quando a língua latina deixou de fazer parte do programa ginasial, né, conforme ele próprio relata numa entrevista que ele deu para um colégio de São Paulo, onde ele deu aula por muitos anos. Né. Aqui eu coloquei na imagem a capa dos livros do Cretella, vejam que são muitos dicionários, etc. e tal, e eu coloquei também o trecho em que ele fala sobre essa mudança na carreira dele. Né. E ele diz: comecei escrevendo os livros de latim e de português. Esses livros tiveram muitas e muitas edições. Os de latim e de português tiveram mais de 100 edições. E uma vez aconteceu uma coisa horrível, para mim, mas principalmente para a editora. Fizeram uma edição do meu livro de 100 mil exemplares. Quando eles iam soltar o livro, uma penada lá de Brasília fez com que o latim saísse do ginásio. Tiraram o latim do ginásio. Então, essas coisas acontecem. Daí eu comecei a me especializar em português. Escrevi os livros de português, que foram tendo muitas edições. Essa mudança de foco na carreira de Cretella põe em evidência uma característica fundamental da circulação de livros didáticos. Simultaneamente, uma mercadoria vendável e um instrumento de ensino, os livros didáticos surgem e desaparecem em razão do frágil arranjo de documentos oficiais, programas disciplinares, por exemplo, que garante a existência de um público consumidor cativo, por exemplo, os alunos, e dessa maneira garantem o lucro das empresas editoriais. Então, uma coisa que a gente pode observar é que uma das estratégias da editora para capturar o público associado ao Cretella foi não só usar a mesma solução gráfica para os livros, mas ela usava essa mesma solução gráfica para todos os livros publicados, mas também dar um título muito parecido. Vejam só aqui no próximo slide. Né? O livro de português era o português para o ginásio, o de latim era o latim para o ginásio, eles eram muito parecidos. Né? Nota-se, portanto, que desde a chegada da primeira máquina tipográfica no Brasil, estabeleceu-se uma relação entre instituições oficiais, empresas editoriais e público escolar, cujos esforços se direcionavam para os objetivos sociais e ideológicos da educação. Variáveis em função de rearranjos políticos, por exemplo, esses objetivos tinham em comum tentativas de difundir valores e atitudes entre alunos e professores. No caso dos livros de português, esses valores e atitudes se relacionavam, dentre outras coisas, às concepções de linguagem e de ensino de escrita, que eu pretendo explorar nessa apresentação por meio da análise dos intertítulos dos livros de português, como eu disse. Pois bem, passemos aos intertítulos dos livros didáticos. Né? E aqui a gente já passou do prelo para a máquina, o linotipo. Né? E o linotipo chegou no Brasil nos anos 20, justamente por iniciativa do Monteiro Lobato, que acabou falindo por comprar muitas dessas máquinas e não ter dinheiro para pagar os fornecedores depois. Né? Bom, no início dessa fala, eu introduzi de maneira ampla os intertítulos. Né? Para fazer isso, eu descrevi sua função prática, a saber, dividir as lições, os capítulos, em partes cujo caráter repetitivo seria capaz de produzir ciclos didáticos. Nesse ponto, eu preciso conceituar, teórica e metodologicamente, os intertítulos. Para isso, eu vou explorar os intertítulos como paratexto editorial e como um fenômeno de linguagem. Né? Segundo o Gerard Genet, os paratextos editoriais eles são franjas do texto, nos quais o autor faz comentários. Como eles estão simultaneamente dentro e fora do que a gente poderia classificar como texto principal, eles servem a atitudes pragmáticas, né? Em outras palavras. É por meio dos paratextos editoriais, como as epígrafes, as dedicatórias, os prefácios, os intertítulos, que os autores se explicam, se justificam. No caso particular dos intertítulos, Genet esclarece que eles têm duas características distintivas. A primeira, eles são acessíveis somente aos leitores que, de fato, abrem o livro e o folheiam ou leem. E a segunda, eles não são obrigatórios, ao contrário dos títulos. Né? Vejamos como eles aparecem aqui no material de análise, né, nesse quadro 1. De saída, nota-se que, embora facultativos, eles estão presentes em todos os livros, distribuídos em 74 ocorrências. Percebe-se também que, apesar de amplamente presentes, sua distribuição entre os livros é variável. Né? O quarto livro de português, da Aida Costa, publicado em 1950 pela Editora do Brasil, é aquele com menos intertítulos. Né? Ele tem 5 intertítulos por lição. O livro Português, Leitura, Produção e Gramática, da Leila Sarmento,
publicado em 2002 pela editora Moderna, é aquele com mais intertítulos. Ele tem 18 intertítulos por capítulo. E a própria diferenciação entre lição e capítulo passa pela transformação das capacidades tecnológicas da indústria gráfica para produzir um livro, também no modo de organizar o próprio ensino de português, né, como eu tentei marcar aqui no slide. O que a gente observa é que a diferença visível entre um livro antigo e um livro recente chama a atenção por uma tendência de crescimento do número dos intertítulos, sobretudo a partir da década de 60, né? Então, a gente consegue observar aqui no gráfico, de 50 para 60, começa a ter um crescimento grande, que se mantém, daí tem uma certa idiosincrasia aqui nos anos 90, que é o livro Linguagem Nova, do Faraco Moura, que ele tem menos intertítulos, mas volta a subir bastante. Então, a tendência é que os intertítulos aumentem de número a partir da década de 60. Também é bastante marcante no modo de produzir livros didáticos no Brasil, essa década, né? Feita essa breve incursão pelo material, voltemos para os intertítulos para examiná-los como fenômenos de linguagem. Nessa perspectiva, os intertítulos se caracterizam, por um lado, pelo seu caráter pragmático, já que eles permitem que os autores realizem ações pelo recurso à língua, e, por outro lado, pelo seu caráter gráfico, já que a realização dessas ações depende necessariamente de um arranjo espacial na página do livro, característica comum ao modo de enunciação escrito. Pode-se dizer, portanto, que os intertítulos são atos de fala, conforme definidos por John Nash, desde que se observe que a sua força locucionária depende do seu caráter gráfico, pois a palavra redação, fora dos espaços que lhes são atribuídos nas páginas dos livros didáticos, não poderia executar a ação de, por exemplo, conceber o ensino de escrita, como eu suponho que ela faça. Dito de outra forma, o intertítulo só pode ser considerado um ato quando no interior de um livro ele é linguística e graficamente executado segundo práticas convencionais de edição e de impressão, como a paginação, realizadas por agentes autorizados, como autores, editores e técnicos de impressão. Entretanto, percebe-se um ruído, mesmo que sutil, ao se classificar como ato de fala, um fato de linguagem que depende justamente da sua dimensão gráfica. Então, a analisar escritos mais e menos espetaculares, como pichações políticas, memoriais para vítimas de grandes tragédias e assinaturas, Beatriz Frankel explorou esse estranhamento como ponto de partida para propor a noção de ato de escrita, da qual me valho para analisar os intertítulos como atos que permitiriam acessar concepções de linguagem de ensino de escrita. Segundo a autora, no conjunto das conferências de Austin, a dimensão gráfica dos atos de fala é frequentemente negligenciada, apesar de não raro desempenhar um papel importante, reconhecido pelo filósofo inglês apenas nos exemplos vindos do universo jurídico. E por isso, a Frankel afirma que os atores austinianos não escrevem cartas, não utilizam formulários de impostos, não leem o jornal, não tomam notas e não têm contas. Os atos básicos da escrita lhes escapam. Eles são ordinários apenas na oralidade. Na escrita, eles se transformam em sujeitos jurídicos. Para Frankel, seria preciso determinar a especificidade dos atos de escrita, para dessa maneira reconhecer a performatividade própria à escrita relacionada, mas não equivalente àquela dos atos de fala. E por isso capaz de abrir um novo campo de investigação. Antropologia pragmática da escrita. Nos termos da autora, um ato de escrita pode ser definido de modo amplo como um ato cuja força locucionária depende da produção, ao mesmo tempo, de um ato linguístico, de um ato gráfico, de um artefato. Tome-se o exemplo da nomeação dos quadros, explorado pela autora a partir dos resultados de pesquisa de Boisredon. Exposto em um museu ou em uma coleção particular, o quadro costuma ser acompanhado por uma moldura, e na própria moldura, ou próximo dela, é comum que apareça o nome dado ao quadro. Desse modo, uma determinada sequência linguística só executa o ato de nomear um quadro ao se materializar graficamente em um suporte afixado na moldura do quadro, como é o caso aqui das Tentações de Santo Antão, que aqui, se vocês observarem
elemento aqui que eu destaquei é justamente o nome do quadro, ele está posto aí embaixo do quadro. Então, é o nome do quadro porque ele ocupa essa posição. Então, o ato tem uma dimensão gráfica, né? Justamente para isso que a Frankel chama a nossa atenção. Então, segundo a autora, uma das tarefas desse novo campo de investigação, a antropologia pragmática da escrita, seria identificar e interpretar atos de escrita e também agrupá-los em famílias de ato. A nomeação de quadros, por exemplo, faria parte da família de atos de etiquetar, que contemplariam também placas de sinalização, insígnias, medalhas. Da mesma forma, os atos ligados à família da pichação reuniriam práticas de escrita muito diversas, não é? Como a pichação política, a pichação urbana e as manifestações públicas variadas, né? Como eu tentei colocar aqui no slide para ilustrar. A partir dessas contribuições de Frankel, eu me proponho a explorar a família dos atos do etiquetar, do verbo etiquetar, com o objetivo de determinar uma de suas práticas. Eu acredito que essa família de atos contempla, no caso dos intertítulos de impressos escolares, os atos de nomear e de conceber. Como eu procurarei mostrar, em um dado livro didático, um intertítulo serve tanto para dar nome a uma seção de uma lição ou de um capítulo, porque ele está próximo do texto principal, como ocorre com os quadros, quanto para conceber conceitos relevantes para o campo da linguagem e do ensino, porque os intertítulos organizam e distribuem lugares específicos para esses conceitos no conjunto das práticas escolares por meio do livro didático, né? Então, feitas essas introduções, eu passo agora aos dados, né? Outro momento já da impressão de livros. Pode-se dizer que os intertítulos são atos de escrita por excelência. Se a gente tomar as 3 categorias básicas do ato de escrita, conforme apresentadas por Frankel, constata-se que os intertítulos são produzidos como um ato linguístico, geralmente uma palavra, uma pequena sentença, como um ato gráfico, eles são regularmente dispostos nas páginas com pesos, tamanhos, utilizações do espaço específicas e são elementos constitutivos da produção do livro didático como um artefato, mesmo que eles não sejam obrigatórios. Então, aqui eu tentei colocar um exemplo, né, mas eu vou me adiantar em função do tempo. Por meio de um critério linguístico, é possível distinguir os intertítulos analisados em 2 períodos temporais distintos. Entre 1930 e 1960, os intertítulos eram compostos por sintagmas nominais simples, mas também menos frequentemente por sintagmas seguidos de modificados, como, por exemplo, redação ou estudos do texto. Ambos presentes no livro Português através de Texto, publicado em 69 pela editora Bernardo Alves. Entre 1970 e 2002, sem abandonar as formulações do primeiro período, os intertítulos passaram a incluir também breves sintagmas verbais, como vamos escrever, que está presente em Atividade de Comunicação em Língua Portuguesa, publicado em 74 pelo Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas. Agora, vamos nos concentrar nos livros publicados entre 1930 e 1950, o nosso idioma, português para o ginásio, e português, que são esses que estão aqui na tela. Nesses livros, observa-se uma regularidade na escolha dos termos empregados como intertítulos, resumidos com alguma variação em texto, gramática e exercícios. Na maioria das vezes, o intertítulo texto é o primeiro a aparecer e é substituído pelo título do texto abordado na lição. Os demais intertítulos são dispostos de modo variável, mas essa variação se limita à ordem dos intertítulos e à inclusão pouco frequente de outros intertítulos. Nesse quadro 2, a gente pode comparar os intertítulos de O Nosso Idioma e Quarto Livro de Português. No quadro, observa-se que os intertítulos que compõem as lições são os mesmos, texto, gramática e exercícios, salvo 2 exceções, questionário em Nosso Idioma e esquema no Quarto Livro de Português. Contudo, tanto questionário quanto esquema são desdobramentos, respectivamente, de exercício e gramática. O elemento diferenciador dos 2 livros seria, na verdade, a ordem de apresentação dos intertítulos. No caso de O Nosso Idioma, texto, gramática e exercícios. No caso de Quarto Livro, texto, exercícios e gramáticas. A partir dessa descrição, a gente pode se colocar algumas perguntas sobre como esses intertítulos podem ajudar a gente a identificar os atos de conceber a linguagem e o ensino de escrita, né? Os 2 primeiros, texto e gramática, dado o seu caráter geral e interrelacionado,
parecem executar e pôr em circulação uma concepção de linguagem, mas também de escrita, que se funde na sua própria concisão. Nessa concepção, as normas gramaticais corresponderiam à própria língua, que, por sua vez, se reduziria ao texto escrito. O texto seria, portanto, somente uma atualização da gramática e, por extensão, da língua, razão pela qual, nesses livros, costuma-se dispensar quaisquer mediações entre gramática e texto escrito, como se eles fossem a mesma coisa. Deve-se observar, porém, que a equivalência entre língua, gramática e texto se apresenta como já conhecida por todos, e ao atravessar outros discursos, ela é incorporada na produção de um novo sentido, a cada vez que ela é atualizada nos diferentes livros didáticos. Desse modo, a concisão dos intertítulos não se justifica apenas por uma suposta economia, mas pelo fato de que texto e gramática dispensariam outras explicações, uma vez que corresponderiam univocamente ao que no livro se considera a língua escrita, que seria a única merecedora de atenção da instituição escolar. No que diz respeito ao ensino de escrita, o nosso idioma, Português para o Ginásio, o quarto livro de português, apresentam uma vez mais semelhanças. Nesses livros, as propostas de escrita aparecem sob o intertítulo Exercícios, e no interior dessa seção costumam ocupar posições de fechamento. Opa, o slide avançou aqui. No interior dessas sessões costumam ocupar posições de fechamento. A presença das propostas de escrita sobre o intertítulo Exercícios e a falta de menções à atividade de escrita ao longo das lições permitem afirmar que, nesses livros didáticos, o ensino de escrita consistiria, sobretudo, na realização de exercícios. Constata, portanto, que uma concepção de escrita como habilidade formal atingida por meio da execução dos exercícios. Uma vez que se assume uma concepção de escrita como essa, cabe se questionar sobre quais eram os objetos desses exercícios, que estão na base da concepção de escrita executada e posta em circulação em livros publicados entre 1930 e 1950. Para tanto, é preciso analisar o livro tanto de um ponto de vista linguístico quanto de um ponto de vista gráfico. Com uma mancha textual reduzida, esses exercícios enfatizam aspectos temáticos da proposta de escrita, como redação, a viagem no fundo do mar, sem oferecer quaisquer outras instruções para sua realização. Desse modo, nota-se que, para além do tema, o objeto dos exercícios também é dado como já sabido, e se explica apenas em função do intertítulo exercícios. O que se deve exercitar? A língua, concebida nas próprias lições como texto e gramática. Não por acaso, as propostas de escrita costumam ser acompanhadas de exercícios de sintaxe, com os quais, do ponto de vista gráfico, formam um único bloco. A concepção de ensino de escrita realizada e posta em circulação pelo intertítulo Exercícios é, portanto, aquela que, na qualidade de exercício escolar, faz da escrita e do seu ensino um trabalho com os saberes gramaticais do que no livro é chamado língua escrita, em especial a sintaxe. A título de fundamentação histórica, é curioso observar que na década de 30 costumava-se fazer explicitamente uma associação entre sintaxe e escrita, que é o caso do Antenor Nascentes, no Idioma Nacional, que era um livro de metodologia do ensino de português. E ele diz o seguinte, sobre o ensino secundário. Chegou o terceiro ano, o ano central do estudo. O mais importante, o ano terrível. O mais importante porque é nele que se aprende a escrever. E na vida prática, escrever mal prejudica mais do que falar mal. Scripta manent. O ano terrível porque geralmente coincide com a fase da puberdade, em que o aluno se revela de rebeldia às vezes indomável. A sintaxe dominará a fonética e a morfologia, que aparecerão acidentalmente. O aluno já pensa melhor, já analisou a frase, de modo que agora pode ter segurança de a construir. Já enfrentou concordâncias difíceis, regências de palavras menos comuns, pode evitar solecismos e vícios sintáticos. Agora sim, pode construir com sólidos alicerces. Bom, tem muito o que dizer dessa citação do Antenor Nascentes, mas o que eu queria ressaltar mesmo é a relação entre escrita e sintaxe, não é? A partir da década de 70, ocorrem mudanças significativas nos intertítulos de livros didáticos de português.
Basta lembrarmos que, nesse período, há uma tendência do aumento do número de intertítulos de lição, das lições, dos capítulos. Para ilustrar essas mudanças, eu recorro ao livro Português através de Textos, publicado em 69, pela editora Bernardo Álvares. Esse livro se diferencia daqueles publicados entre 30 e 50 em dois aspectos. Em primeiro lugar, embora os conserve, ele reúne outros intertítulos, além de texto, gramática e exercício, totalizando 12 intertítulos por lição. Em segundo lugar, ele não apresenta as propostas de escrita como parte do intertítulo Exercícios. Em Português, através de Texto, as propostas de escrita têm um intertítulo próprio, Redação, submetida ao intertítulo de uma unidade maior, Estudos do Texto. Desse modo, o ensino de escrita não estaria relacionado apenas à gramática, mas também explicitamente à leitura. Essa afirmação ganha relevo quando se observa que, em Estudos do Texto, o intertítulo Redação divide espaço com interpretação, seção composta por atividades de leitura, e vocabulário, seção dedicada à análise dos usos lexicais presentes nos textos que organizam as lições. Naturalmente, pode-se objetar que antes dos anos 60, a escrita também supunha a leitura, o que de fato é verdadeiro. O que eu quero ressaltar, contudo, é que essa relação se torna explícita na programação visual do livro didático, e dessa forma permite a identificação de novas concepções de linguagem e de ensino de escrita, já que estabelece condições para que essas concepções sejam executadas e postas em circulação. Em Português, através de Texto, as propostas de escrita passaram a ocupar um espaço maior na mancha textual, e, ao mesmo tempo, dotadas de intertítulo próprio, saíram das posições de fechamento das lições. Essa nova configuração gráfica reforça, por sua vez, a concepção de ensino de escrita já mencionada, aquela em que a proposta de escrita não se relaciona somente com a gramática, mas também com a leitura. Pode-se sugerir que um dos desdobramentos das transformações na programação visual do livro seja a autonomização da escrita como objeto de ensino, já que, de um lado, ela mostraria que essa prática escolar não é um apêndice da lição, e de outro, que no próprio protocolo de leitura do livro, imposto pelo intertítulo, o ensino de escrita se relaciona integralmente com os demais objetos de ensino da disciplina portuguesa. Feitas essas considerações sobre os novos intertítulos presentes no livro em questão, é conveniente analisar os modos de permanência daqueles outros intertítulos recorrentes dos livros do período anterior, de 30 a 50. Gramática, exercícios e texto. Em Português, através de Texto, eles recebem um novo estatuto. O texto passa a ter relação de dependência com o novo intertítulo, o já mencionado Estudos do Texto. E os exercícios passam a se relacionar exclusivamente com o intertítulo gramático. Essa nova configuração sugere uma concepção de linguagem em uso, na medida em que o sistema gramatical é exercitado por meio de regras imanentes ao sistema, e os textos são estudados a partir de suas condições de produção imediatas, que consideram temas gramaticais, mas sempre relativos ao uso da língua. Note-se, porém, que esse movimento não significa um abandono da gramática, o objeto de ensino tradicional até os dias de hoje. Ao contrário, em Português, através de textos, a cada uma das lições corresponde um tema gramatical, sob a forma de título, modos verbais, o substantivo, ou termos da oração. Desse modo, é seguro dizer que, apesar de dividir a centralidade com outros objetos de ensino, a gramática continua sendo um fator concorrente para as concepções de linguagem e de ensino de escrita. Como eu falei anteriormente, a partir dos anos 60, há uma tendência de aumento no número de intertítulos por lição ou capítulo nos livros didáticos de português. Essa tendência se explica pelo fato de que, entre os anos 60 e 70, os intertítulos são significativamente transformados. No que diz respeito à sua formulação linguística, entre 30 e 60, como vimos, os intertítulos eram formados por sintagmas nominais, por vezes acompanhados de modificadores, como texto, gramática, exercícios, estudos do texto. A partir dos anos 70, surgem em maior número sintagmas verbais, como vamos escrever, vamos discutir o texto, para compreender e fixar, divirta-se e vários outros. Deve-se observar, no entanto, que os livros publicados a partir dos anos 70 têm mudanças para além dessa mudança no estatuto linguístico dos intertítulos, não é? Ao contrário, né? O que a gente vê é que nesses livros dos anos 70 aprofundou-se um processo de mudança gráfica editorial, né? Vamos ver especificamente
o caso do ensino de escrita, né? Nos livros em questão, as propostas, os temas relacionados ao ensino de escrita não estão dispostos sobre o intertítulo exercícios, como ocorria até os anos 50. Assim como em português, através de textos, que eu acabei de analisar, as propostas de escrita têm um intertítulo próprio, diferenciando-os, porém, na organização dos capítulos do livro. Diferentemente de português, através de texto, nos livros publicados nos anos 70, há um aprofundamento. Diferentemente de português, através de texto, nos livros publicados após os anos 70, as propostas de escrita não estão submetidas a uma seção organizadora, como estudos do texto, mas constituem elas próprias seções independentes. Pode-se dizer, portanto, que nos anos 70 há um aprofundamento de processos de reconfiguração já presentes na passagem dos anos 50 para os anos 1960. Essas mudanças poderiam explicar, por exemplo, a tendência de crescimento no número de intertítulos que a gente observou no quadro 1 lá atrás, né? Essa radicalização de procedimento consiste em projetar sessões com intertítulos exclusivos que contemplariam conteúdos específicos e supostamente suficientes para o ensino de escrita. Nos livros analisados, essas sessões apresentam dois formatos possíveis. Ou elas se dividem em duas sessões, com intertítulos próprios, e aparecem em dois pontos diferentes do capítulo, ou se apresentam em uma sessão única, subdividida em diferentes intertítulos. No primeiro formato, dedica-se uma sessão a conteúdos específicos para o ensino de escrita e outra para as propostas de produção de texto. No segundo formato, dedica-se uma sessão exclusiva ao ensino de escrita, que se subdivide em conteúdos específicos e propostas de produção de texto. No conjunto do material analisado, esse último formato é predominante, pois ele aparece em 3 dos 4 livros publicados entre 70 e 2002. No que diz respeito ao ensino de escrita, as novas características dos intertítulos podem ser interpretadas na qualidade de inovação gráfica, como um modo de determinar quais seriam os conhecimentos específicos e suficientes para o ensino de escrita. Para executar essas ações, selecionam-se conteúdos afinados a esse propósito e, simultaneamente, determina-se na materialidade gráfica do artefato livro didático de português espaços exclusivos para a disposição desses conteúdos. Nesse sentido, mesmo que os conteúdos sugeridos para o ensino de escrita sejam transplantados de outros objetos de ensino de língua materna, ao serem dispostos nos espaços delimitados pelos intertítulos associados ao ensino de escrita, eles se transformam em conhecimentos específicos para o ensino e aprendizagem da produção de texto. Em atividades de comunicação em língua portuguesa, os intertítulos dedicados ao ensino de escrita se dividem em técnicas de composição e vamos escrever. Dentre os livros analisados, esse é o único que apresenta o primeiro formato de composição de capítulos, em que os conteúdos para o ensino de escrita estão separados das propostas de produção de texto. A princípio, tem-se técnicas de composição e, mais ao fim do capítulo, vamos escrever. Em técnicas de composição, há um conjunto de conteúdos variados, vindo de certas apropriações da linguística, elementos da comunicação, signo, univocidade e polissemia dos signos, mas também elementos de um repertório tradicional do ensino escolar, como as figuras de estilo, as figuras retóricas, e um repertório nascente do ensino de português, fato e inferência, propaganda e etc. Esse conjunto de saberes é apresentado como uma unidade didática, que supostamente seria capaz de oferecer bases para alunos e professores em tarefas relacionadas à escrita. Mas o que isso pode dizer sobre concepções de linguagem de ensino de escrita? Em atividades de comunicação em língua portuguesa, nota-se a presença acentuada de uma abordagem comunicacional, conforme proposta pela legislação educacional brasileira dos anos 70. Essa ênfase se traduz ao longo do livro em uma concepção de linguagem que toma a língua como instrumento de comunicação e, na qualidade de contraparte gráfico-espacial, a escrita também é concebida como um instrumento, conforme o autor deixa explícito ao apresentar os elementos da comunicação. Desse modo, o intertítulo Técnicas de Composição executa e põe em circulação uma concepção de ensino de escrita que se sustenta pela vinculação entre uma técnica e um instrumento. Dito de outra maneira, o ensino de escrita consistiria na transmissão de técnicas ajustadas ao uso do código escrito como instrumento de comunicação. Tratemos de um último livro, Reflexão e Ação em Língua Portuguesa, publicado em 84 pela Editora do Brasil. Nele, tem-se o intertítulo Atividades de Redação,
que se divide na pontuação, na frase e na expressão criativa. Trata-se, portanto, do segundo formato detectado, com uma seção exclusiva para o ensino de escrita, que se desdobra em subseções específicas. Nos dois primeiros intertítulos, na pontuação e na frase, privilegiam-se conteúdos de pontuação e de sintaxe. Essa ênfase se marca como memória, na medida em que esses conteúdos eram aqueles pressupostos nos livros publicados entre os anos 30 e 50. Porém, diferentemente do que ocorre nesses livros, em Reflexão e Ação, os conteúdos são explicitados e sistematizados, seja no plano linguístico, seja no plano gráfico editorial. Seu caráter explícito dá consistência à novidade da sua atualização, marcada pela noção de criatividade, como sugere o intertítulo Na Expressão Criativa, que reúne as propostas de escrita. Pode-se dizer, portanto, que esses intertítulos realizam e põem em circulação uma concepção de ensino de escrita que, por um lado, retoma saberes tradicionais pressupostos do ensino de escrita, a ortografia e a sintaxe, e, por outro, organiza-os em uma ordem crescente de apropriação do supostamente menos para o supostamente mais complexo. Atividades de redação na pontuação, atividades de redação na frase e atividades de redação na expressão criativa. Desse modo, ortografia e sintaxe seriam conteúdos de base para a efetivação da expressão criativa. Portanto, os intertítulos dedicados ao ensino de escrita se articulam linguística e graficamente para executar em pôr em circulação uma concepção de linguagem de ensino de escrita que combina, por um lado, a aquisição progressiva do sistema e, por outro, o seu uso individual, e subentende-se criativo. Bom, agora eu queria fazer umas considerações finais para fechar a apresentação. Ao longo dessa fala, eu pretendi mostrar que no livro didático de português, os polos didático, sócio-histórico e gráfico editorial estão atrelados. Por meio de uma análise linguístico-discursiva, de base pragmática, minha tentativa foi, ao mesmo tempo, analisar separadamente as características desse polo e, dessa maneira, mostrar como, em conjunto, eles são capazes de executar e pôr em circulação concepções de linguagem e de ensino de escrita. Então, foi uma tentativa de caráter interdisciplinar de capturar elementos que superficialmente apresentam-se desarticulados, mas que na vida social só podem existir em conjunto. Basta lembrar que na sala de aula, alunos, professores utilizam o livro didático como um instrumento de ensino acabado. E assim, os efeitos que esse tipo de impresso produz têm como condição a articulação dos polos que nessa apresentação eu separei metodologicamente. Os intertítulos permitem identificar concepções de linguagem, de ensino de escrita, porque eles são, ao mesmo tempo, um gesto didático, eles são um ato de escrita, portanto, um ato de fala, um ato de edição, e caso assumamos um modo de enunciação escrita, conforme defende Manuel Correia, eles são também parte de um processo de subjetivação. Os resultados que eu apresento hoje mostram que, ao longo de momentos relevantes da implementação do ensino secundário brasileiro, os livros didáticos serviram como um dos elementos constitutivos da orientação do ensino de língua materna. De uma concepção de linguagem, de ensino de escrita associada ao beletrismo dos anos 30, 40, a uma outra associada à comunicação de massa nos anos 70, esses livros demarcam linguística e graficamente o processo de inauguração e de massificação do ensino secundário, cujos efeitos no ensino de língua materna mostram-se justamente nas concepções de língua que eu tentei mostrar. A título de encerramento, eu enumero algumas questões que atualmente orientam a minha pesquisa sobre livros didáticos de português e sobre o ensino de escrita no secundário brasileiro. Seriam, quais são as relações entre concepções de linguagem e processo de subjetivação? Caso essa relação exista, de que maneira ela se marca gráfica e linguisticamente nos livros didáticos? E de que maneira elas serviriam para que os atores estatais e não estatais disputassem projetos para o atual ensino médio e também para as formas do passado, E, desse modo, projetos para a própria nação brasileira. São perguntas que estão contidas na apresentação de hoje, mas eu espero poder responder no futuro. Muito obrigado. Muchas gracias, Cristian. Notamos que hay algunas preguntas en el chat. No sé si las querés transmitir, por favor, Patricia. Sim, como não. Christian, tem aqui uma primeira pergunta, que é a seguinte: qual seria o interesse dos intertítulos para o ensino de língua portuguesa? E de que modo eles poderiam ajudar o professor? Ou seja, para que eles servem na sala de aula?
Legal, muito obrigado pela pergunta, em primeiro lugar, Majô. Bom, eu acho que são duas maneiras de pensar, né? Em primeiro lugar, como um instrumento didático, o intertítulo é uma maneira de organizar o trabalho do professor. Se a gente pensa que ele está submetido muitas vezes a condições de trabalho cada vez mais difíceis, o intertítulo cumpre esse papel de dar uma orientação, não é? Então, esse seria o papel mais prático, mais, vamos dizer, evidente do intertítulo e talvez até esperado pelos autores dos livros didáticos, pelos editores, pelos agentes que regulam os programas de distribuição de livros didáticos, por exemplo, né? Mas, por outro lado, eu acho que o modo como eles ajudam mesmo na aula de língua portuguesa é servir como indício para o professor, para ele pôr em questão, mesmo em situações difíceis de trabalho, projetos de ensino, projetos de nação que são colocados em cima dele e dos alunos de uma maneira naturalizada, no sentido de que ninguém olha para o intertítulo buscando nada mais do que um título. Então, quando você olha para eles, supondo que ali tem uma tentativa de, por exemplo, organizar o próprio tempo de como se ensina, ele é um ponto de entrada crítico para o ensino de português. Então, nesse sentido, eu diria, uma formulação simples, né, que o intertítulo ele tem um interesse na aula de língua portuguesa quando o professor o subverte, quando ele pega o intertítulo para bagunçar como ele vem, né? Porque se a gente para comparar os intertítulos do passado e do presente, a gente vê que progressivamente, no caso do ensino de escrita, eles passaram de fato a organizar o tempo. Antes você tinha lá exercícios e o tema. Bom, daí o professor dizia quando começava, quando terminava, se fazia em casa, se fazia na sala de aula. Mas conforme os livros foram incluindo cada vez mais intertítulos, ao fim e ao cabo o intertítulo diz quando a atividade começa, quais elementos devem estar contidos na atividade, quanto tempo ela deve durar, às vezes ela tem que ser feita em casa, às vezes como ela tem que ser feita a correção. Então, o intertítulo, ele dá essas pistas de como se manipula o tempo, de como se manipula o espaço, enfim, ele realiza ações, né? Então, eu acho que ele tem esse interesse. Nos quedan un par de minutos. Hay otra pregunta, ¿no, Patricia? Sim, temos mais uma. Dá licença, viu, Liliane? Vamos invadir um pouquinho o seu território. Então, aqui a pergunta é: as concepções de linguagem são evidentes, Christian? Elas se marcam de outras maneiras nos livros didáticos, além dos intertítulos? Muito obrigado pela pergunta, Julieta. Bom, é curioso, né? Porque essa pergunta me leva a pensar justamente os rumos que eu estou dando para esse trabalho. Essa pesquisa eu realizei, sobretudo em 2019, eu fui sistematizando e escrevendo esse trabalho, né, que eu publiquei um pedaço. Então, ele marca o momento de como eu estava pensando essas concepções de linguagem, né? E se a gente para pensar, por exemplo, na linguística aplicada no Brasil, a concepção de linguagem, ela é uma categoria muito usada, não é? Eu fiz um levantamento uma vez, a título de curiosidade, nos anos 80, eu busquei no Google Scholar, nos anos 80 tinha, vamos lá, umas 400 menções à concepção de linguagem nos artigos publicados nesse período. Entre os anos 2000 e 2020, tinha 14 mil menções. Então, a gente foi ver, é uma categoria que ela foi galgando espaço nas discussões da linguística aplicada no Brasil, da linguística em geral. E, geralmente, ela se apresenta de uma maneira mais ou menos como eu tentei expor aqui, justamente para organizar a apresentação. A gente pensa em categorias, né? Por exemplo, uma concepção de linguagem como expressão do pensamento, uma concepção de linguagem como instrumento de comunicação, uma concepção de linguagem baseada em teorias socio-interacionistas, por exemplo, né? Bom, isso tem a grande vantagem de permitir que a gente localize diferentes livros didáticos no pensamento, na história do pensamento linguístico, e daí eu diria, sobretudo, no modo como o pensamento linguístico se organizou no Brasil e como os linguistas veem essa organização ao analisar os livros didáticos. Então, as concepções de língua, elas se marcam nos prefácios, elas se marcam nos conteúdos, enfim. Eu acho que dá para pensar a concepção de linguagem como um todo. Mas o que eu tenho pensado atualmente é que a concepção de linguagem, ela é, sobretudo, um modo de marcar uma relação entre sujeitos. Então, por isso, talvez ela seja um processo de subjetivação. Então, aquilo que um determinado autor de livro didático diz
sobre a língua, o que ele diz sobre a própria língua, o que ele diz sobre a língua daquele que ele considera como um outro, talvez esteja aí um caminho para se perseguir a concepção de linguagem, né? E daí dar um lugar específico para ela no livro didático como processo discursivo, não só como uma categoria que entra no livro didático a posteriori. Acho que é mais ou menos por aí que eu... Tem mais uma pergunta do professor Germán. Germán, você pode fazer diretamente, por gentileza? Obrigado, Patrícia. Bom dia, Cristian. Bom dia, irmão. Estava pensando, Cristian, no fenômeno que você analisou dos intertítulos a respeito dos livros de ensino de português como língua materna. Nós analisamos no trabalho, na formação de professores de português, língua estrangeira aqui na Argentina, analisamos os livros didáticos que são para o ensino de PLE, né? Português, língua estrangeira. E também abordamos, achei muito interessantes as esferas que você marcou, da esfera pedagógica, a esfera da indústria editorial, né? E a esfera das políticas públicas que estão imbricadas no livro didático. E aí fiquei pensando, né, a respeito especificamente dos intertítulos, como, por exemplo, um livro didático de língua estrangeira é a indústria editorial que vai marcando as modificações, né? Então, por exemplo, a gráfica, o design, a mídia, né, vão marcando o modo em que se organizam os livros didáticos e nem tanto as propostas pedagógicas ou as tradições de ensino, né? Você acha que isso também acontece no livro didático de português para a língua materna ou aí as políticas públicas têm mais relevância? Bom, irmã, muito obrigado pela pergunta. Acho muito interessante esse ponto que você levantou. E pelas pesquisas que eu já fiz até hoje, eu tendo a achar que no ensino de língua materna o processo é muito semelhante com esse que você descreveu, né? Porque se a gente para pensar, o intertítulo está no limite daquilo que a gente poderia dizer que é a produção do livro e a produção do texto, né? Como o Roger Chartier, por exemplo, divide, né? Ele está bem no limite. Então, me parece que a gente nunca sabe quem é o autor do intertítulo, digamos assim. Eu não poderia dizer seguramente que os autores deram esses intertítulos. Eu acho que geralmente são as empresas editoriais, é o papel do editor, é o editor que está ali. Claro, o autor geralmente vai dar uma sugestão, quem sabe, mas só que justamente pela articulação com esse campo do mercado, com o campo das mídias, o intertítulo ele é vendável, né? Tanto o título quanto o intertítulo é um lugar de transformar o livro didático no produto comercializável, né? Com os livros mais antigos que eu analiso, eu trabalho no acervo da Companhia Editora Nacional, na Universidade Federal de São Paulo, no campo de Guarulhos, e lá tem todo o acervo da Companhia Editora Nacional e o processo de produção dos livros, né? Às vezes tem os bonecos, que são, vamos dizer assim, os protótipos dos livros, que eles montam, assim, antigamente por colagem mesmo, né? Vão colando os pedacinhos, hoje acho que é feito no computador, e daí, vendo esses documentos, a gente pode ver que tem uma certa ambiguidade ali mesmo. Então, eu tenderia a concordar com você no sentido de que o intertítulo ele é um produto que se apresenta como pedagógico, mas ele certamente é devedor dessas outras esferas. Bien, muchas gracias. Obrigado. Damos por finalizada esta conferencia.